Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Fran Oliveira, sou terapeuta formada pela Academia de Pensamentos Conexão Corpo e Mente, sou terapeuta Aura Master pela Luz da Serra e também sou taróloga. E hoje eu quero falar com vocês de algo muito interessante, que é o quê? Algo que todos nós temos. Algo que nós trazemos desde do ventre da mãe, passa aí pela nossa infância, passa pela nossa juventude, e nós vamos crescendo e temos esse que é o medo. O medo que nós trazemos na nossa vida, ele tem dois sentidos. O medo que te causa a prudência, que é o medo positivo, e temos o medo que te causa pavor, que é o medo negativo. Vamos falar aqui um pouco do medo positivo. O medo positivo é aquele medo que nós temos, que nos leva à prudência. Por exemplo, o medo de ficar sem dinheiro. Que eu tenho que fazer para este medo de ficar sem dinheiro? Eu tenho que cuidar das minhas finanças para que eu não fique sem dinheiro. O medo que eu tenho de ser assaltado, por exemplo, é óbvio que eu vou ser assaltado em qualquer momento, mas temos aquelas rotas perigosas de assalto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desviar dessas rotas, eu vou evitar de passar por esses locais perigosos. Por exemplo, o medo de ficar, o medo de acidente de trânsito, por exemplo. Né? Se eu tenho medo de um acidente de trânsito, o que que eu vou fazer? Eu vou dirigir com mais atenção, eu vou dirigir é, com cuidado, né? Para que isso não ocorra. Então, esses são os medos, né, instintivos, são os medos positivos, são os medos que me levam à prudência. Mas eu tenho aqueles medos, né, que me levam ao pavor, né? Por exemplo, as fobias são medos que são considerados, né, como doença. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem medo de sapo. E se você falar a palavra sapo para ela, ai, ela já fica com aquele medo, né? Tem pessoas que têm medo de aranha, que não pode nem imaginar em ver uma aranha. Tem pessoas que têm medo de cobra, né? Então esses medos são os medos negativos, que eles são além do perigo. Por exemplo, é óbvio que se eu tenho medo de cobra e eu vou para um local, para um sítio, uma fazenda, onde eu sei que por lá tem cobra, o que que eu vou fazer? Eu vou me prevenir, eu vou colocar uma bota, eu vou tomar todo o cuidado para que se eu deparar-me com uma cobra, eu sei que essa cobra pode me picar, ela é venenosa, pode até me matar. Mas tem pessoas que têm medo de cobra até em ver uma foto de uma cobra, que vai para o cinema e não consegue ver ali uma cena que tem cobra, porque cria o pavor, né? Cria ali um ataque cardíaco, uma boca seca, né? Então, esses medos são os medos negativos, na qual chamamos de fobia. Tem até um nome aqui, aractofobia, parece-me que é o medo de aranha, e tem a ofibiofobia, que é o medo de cobra, né? Mas então, o medo ele tem o seu lado positivo e tem o lado negativo, o medo. Nós temos medo, tem pessoas que têm medo de sair de casa, tem pessoas que têm medo
de andar de avião. Tem pessoas que não viajam porque têm medo de andar de avião. Tem pessoas que têm medo de tomar banho. E tudo isso nós sabemos que começa aonde? Começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Esse medo que ultrapassa o perigo, tudo é criado na nossa mente. E esse medo nos traz doença. Esse medo nos encurta o nosso tempo de vida. Tem pessoas que têm medo. Eu, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu tinha medo de andar de carro, eu tinha medo de comer. Tudo isso causado por onde? Pela minha mente, pelo meu pensamento. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Estará por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento da mente. Isso significa que temos medo dos nossos próprios pensamentos. Dr. Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente. Então, esse exercício que nós vamos ancorar hoje, você vai substituir o seu medo pelo medo que eu estou aqui exemplificando, ok? Então, você vai fazer essa respiração e vai se conectar com o medo que você tem, né? Por exemplo, eu, medo de avião. Vou me conectar com esse medo. E eu vou falar o seguinte: eu confio num fluxo de vida que cuida da vida. Eu confio nesse fluxo de vida que cuida da vida. Eu vou, mesmo com medo, mas consciente do meu medo. Eu não consigo encontrar segurança para andar de avião, mas a vida vai me dar segurança para eu andar de avião. Eu confio na vida que cuida da vida. Eu não estou sozinha. E você vai conversando e você vai passar esse medo para a vida que é maior do que você. Então, se você gosta desses temas, te inscreve no meu canal. Compartilha com pessoas que estão passando aí por essa situação de medo. Porque quando você se inscreve, você compartilha, o YouTube entende que tem pessoas que estão precisando desses temas e ele vai levar para as pessoas. Então, compartilha, comenta. Se você tem um medo, comenta, faz um comentário que eu vou falar para você um exercício, vou falar alguma coisa. Me segue nas redes sociais, no Diário do Oráculo e Magia. É o meu Instagram. Vai estar aqui, ok? Um abraço, um beijo e um queijo. Valeu!